a todos os nossos irmãos que só agora se juntaram a nós, para em conjunto podermos prestar um culto de louvor e adoração ao nosso bom Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês de novembro, por sinal o penúltimo mês do ano, onde muitos irmãos já começam a fazer a retrospectiva do que fizeram no ano e do que ainda não se realizou. Alguns vão correr a dobrar para poder alcançar as metas preconizadas em janeiro. Nós estamos felizes porque o nosso bom Deus nos honrou com vida e nos guardou até o 11º mês do ano. Nós vamos agora convidar o coral da Sociedade de Senhoras para poder entoar o seu primeiro louvor. Amém, igreja? Começamos assim a louvar ao nosso bom Deus. Enquanto as mamás louvavam, o azul das mamás logo me fez lembrar da agenda que a sociedade assume no mês de novembro. Estamos agora com uma nova luta. Encerrou-se na sexta-feira as campanhas do Outubro Rosa. Agora as atenções estão voltadas para os homens. Há um apelo às consultas, ao cuidado. Estamos agora na prevenção contra o cancro da próstata. Então, como igreja, nós devemos
também ser motivados e exemplares nesse sentido. Nosso culto continua e agora vamos louvar com os jovens. Então nós convidamos o Coral da Juventude para poder apresentar o seu primeiro louvor. Amém, irmãos? Nosso culto continua, de realçar também que na sexta-feira, dia 31 de outubro, a comunidade cristã esteve em celebração. Foi a altura de lembrar da reforma, dizer que aos 31 de outubro de 1517 dava-se então início à reforma protestante, onde com 95 teses Martinho Lutero dava início a um grande movimento que hoje também nos abrange. 5 dos pontos principais desta tese norteiam a linha da nossa igreja e de muitas outras igrejas evangélicas que existem na comunidade cristã. Cremos que foi também um momento de reflexão e, como uma igreja reformada, temos também o desafio de lembrar dos pontos que Martinho Lutero pregou naquela época, ver se estamos alinhados aos princípios bíblicos, porque Martinho Lutero não criava uma nova denominação, ele estava a chamar a Igreja de Cristo a voltar ao ensino bíblico, a voltar a uma prática que diz respeito às Escrituras. Então, a reflexão continua, 508 anos depois, o que é que a Igreja Evangélica do Lubango pensa sobre a reforma? Nós vamos continuar a cultuar, queremos convidar a nossa secretária para poder manter a igreja informada. Bom dia, amada igreja. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmos 21, verso 13. Amada igreja, sejam todos bem-vindos a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã agradável de domingo, com muita alegria para assim podermos manter a igreja informada. Pedimos à igreja a prestar atenção na projeção, porque ali está sendo projetada todas as atividades que a igreja tem tido ao longo da semana. Dizer que de 7 a 11 de novembro será realizado o acampamento
da juventude da igreja e suas filiais. Amado jovem, inscreva-se já, porque no dia 5 será o último dia para inscrições e o acampamento já está bem ali pertinho, no dia 7. O amado jovem que não puder se inscrever via online, poderá fazê-lo na secretaria da igreja ao longo da semana. Simplesmente prepare 15.000 kwanzas e será uma grande bênção fazer parte daquele acampamento preparado para si, jovem. Assim, aguardaremos ao longo da semana para poder se inscrever. Amanhã dar-se-á início à 9ª edição da Conferência de Casais. Amado casal, vamos nos preparar. Amanhã, quando forem 18h30, estaremos aqui. Ao longo da semana teremos estudos e será uma grande bênção. Não venha sozinho, tens aquele casal vizinho que também precisa de estar edificado, tens familiares, casais que também precisam. Assim, amado irmão, vamos já convidar todos os nossos amigos, casais, bem como viúvos, viúvas, para fazermos parte desta nossa conferência para casais, em que estará conosco o pastor Ismael Ferreira. Vem do Ambo, chega amanhã aqui na nossa cidade, e esta nossa grande atividade vai terminar no dia 8, onde teremos um almoço, e dizer, irmãos, que já estão disponíveis os ingressos para fazer parte do almoço. O casal deverá preparar 20.000 kwanzas. No final do culto poderá comprar o seu ingresso. Aquele casal que não conseguir comprar no final do culto, poderá comprá-lo ao longo da semana, sempre que tivermos os estudos. E neste dia do almoço vai ser marcado por um grande sorteio. Amados irmãos, dizer que de 21 a 23 de novembro, o Departamento dos Adolescentes estará a realizar uma conferência. Então, temos várias conferências aqui. Amados adolescentes, preparem-se para esta grande conferência que vai de 21 a 23, com um grande tema que é Jesus é. Não sei o que os irmãos querem dizer. Assim, o amado jovem que gostaria de saber o que é Jesus, faça parte desta grande conferência. Nos primeiros 2 dias terão um eletivo que vai acontecer das 15 às 16h30. Ainda nos 2 primeiros dias, pelas 16h50, terão um culto de edificação. Para encerrar a conferência dos adolescentes, no dia 23, realizarão uma tarde de louvor. Assim, todos os adolescentes aqui da igreja e não só, são convidados a fazer parte desta grande atividade. O nosso coral, os Mensageiros, também estão a preparar uma grande atividade no final do mês de novembro, deste mês, porque estarão a celebrar mais um ano de existência. Amados irmãos, sendo o primeiro domingo do mês, assim estamos a dizer aos irmãos que teremos a ceia do Senhor, e aquele irmão que trouxe consigo o seu envelope de dízimo poderá trazê-lo aqui no balaio de frente para agradecer a Deus por tudo que tem feito por nós. Neste momento, nós gostaríamos de pedir a todo irmão que completou mais um ano de vida ao longo do mês de outubro, por favor, coloque-se em pé para o pastor poder orar por vós. Temos aqui aniversariantes. Amém. Uau, que bênção. A igreja está cheia. Uma forte salva de palmas, igreja. Muito obrigada. A esses irmãos, juntar-se... o meu professor também completou anos. Professor Fernandes? Ok. A esses irmãos, juntar-se-ão todos irmãos que completaram mais um ano de casados, que eu acho que é o que aconteceu com o professor. Ok. Muito obrigada. São aqui os irmãos que completaram mais um ano de casal.
é uma grande bênção quando isto acontece nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar esses lares rica e poderosamente. Assim estamos a pedir ao pastor Alberto para chegar aqui em frente e orar para que Deus continue abençoando os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, bem como aos casais que completaram mais um ano juntos. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos exaltar o Senhor, que é o nosso Criador e também o nosso Salvador. Queremos dizer obrigado pela vida dos nossos irmãos. Queremos dizer obrigado, Pai, pelos nossos irmãos que completam mais um aniversário também de casamento. Queremos dizer obrigado porque é o Senhor que é o autor da vida, o Senhor é que determinou também o casamento desde a criação. Senhor, assim nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor tem sido misericordioso e fiel para cada um de nós e em particular para os nossos irmãos. A nossa oração é que a Tua bênção permaneça sobre eles. A nossa oração é que eles continuem a andar firmes nos Teus caminhos. A nossa oração é que a Tua palavra continue a ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. A nossa oração é para que em tudo quanto eles fizerem, possam fazê-lo para a glória do Senhor. Assim oramos, Deus eterno, com os nossos corações gratos por tudo quanto o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor os possa abençoar na cidade ou no campo. Pedimos que o Senhor possa abençoar quando estão em casa ou em qualquer outro lugar. Oramos, ó Deus eterno, para que o Senhor possa fazer prosperar a obra das suas mãos e enchê-los da tua paz. Oramos, ó Deus eterno, para que eles possam ser a luz do mundo e o sal da terra. Possam, ó Pai, resplandecer como luzeiros num mundo que reclama desesperadamente pela manifestação dos filhos da luz. Assim, esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, e consagramos uma vez mais as suas vidas diante do teu trono. E nós fazemos isso com ações de graças e nos merecimentos do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Estaremos de seguida dando palavra ao pastor José Evaristo Abias, que estará a reforçar mais acerca da grande conferência para casais que começa amanhã. E também o pastor estará dando boas-vindas, estará recebendo o nosso amado pastor Nelito Mombondeiro e, no fim, estará orando para todos doentes aqui da igreja. Não nos vamos esquecer que o nosso amado irmão Chicote continua doente, a mamã Julieta e vários outros. Assim, estou dando palavra ao pastor. Bom dia. Falando de casais, eu creio que é importante pensarmos em algumas coisas. Temos muitos casais. Eu não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão quem é casado aqui. Alguns vão ficar meio confusos porque não fizeram uma cerimônia na igreja ou na conservatória, mas já têm cônjuge. Então, vamos falar dos casais de forma geral. A Bíblia, quando Paulo escreve em Romanos, ele manda: saúda a igreja que está em sua casa. Quando fala da igreja que está em sua casa, quer dizer que? Quer dizer que a tua família é o primeiro núcleo, é a primeira igreja. E quando falamos de igreja, se você for olhar para o que Jesus falou em Mateus 7, quando dizia que o homem prudente, sábio, edifica a sua casa sobre a rocha e o tolo edifica na areia, depois ele diz que ok, vem a tempestade, qual é a casa que fica de pé? Nós, todos os casais, se quiserem, estamos na mesma tempestade. Subsistem aqueles que conseguiram edificar os seus lares na rocha. Quando você vê um casal que está a andar bem, não é porque não tenha tempestade. Estamos na mesma tempestade.
A diferença faz com que material você construiu a sua casa, ou se quiser, com que material você construiu a sua canoa. Quando programamos uma semana de casais, é exatamente para fortalecer a vida dos casais, para que possam rever os fundamentos da sua vivência, possam rever os seus fundamentos à luz da palavra de Deus, para que quando vierem tempestades, porque vêm, pode crer, vêm mesmo tempestades, quando vierem as tempestades, você possa subsistir. Amém? Assim, não deveria haver nenhum casal que se furta. E aquele que está bem, não pensa que está bem e não precisa fazer mais nada. Como qualquer construção, qualquer casa precisa de manutenção. De vez em quando, alguma coisa precisa ser mantida para que ela se mantenha íntegra. Senão, ela foi bem construída, mas de repente começa a ter um pingo d'água em algum lugar, tem uma rachadura em algum lugar. Como não é consertado, como não é fortificado, daqui a bocado a casa cai do mesmo jeito. Então, eu espero que nenhum casal que está aqui, sem uma razão justa e mesmo bem justificada, se furte a atividade de casais. Amanhã, 18h30, estamos aqui e não vamos pensar só em nós. Vamos pensar em nós e também nos outros. Seria bom passar a palavra para que não nos alimentemos só a nós, mas ajudemos outros também a se alimentar. Lembre, estamos na mesma tempestade. A diferença que faz é o tipo de casa que nós construímos, com que material construímos. Amém? Podemos contar com vocês? Casais? Podemos contar com vocês? Lá atrás, podemos contar com vocês? Ok. Esperamos bem que todos os casais estejam aqui e então tenhamos uma semana abençoada, mais uma semana de sermos alimentados e sermos fortalecidos na graça do Senhor. Como também os irmãos sabem, o pastor Nelito esteve em Luanda a semana passada, semana antepassada, eu falei sobre a situação deles em Luanda e eles estão de volta e queremos dar graças a Deus pelo seu regresso. Estão se recuperando física e emocionalmente. A Bíblia nos diz lá no Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração dos mares, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a nossa oração é que este Deus seja o Deus que mantém o casal firme, seja o Deus que abraça o casal também neste momento. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Temos vários doentes, como já foi anunciado. A nossa irmã Simone falou que tem a filha com o bebê na maternidade doente. Ela não está conosco esta manhã, porque teve que se deslocar para lá. E temos outros, se calhar, que não nos anunciaram, mas também estão doentes. E nós queremos levantar a nossa voz de oração a favor de todos aqueles que estão doentes fisicamente, mas também temos muitos doentes emocionalmente, temos muitos outros doentes de outras formas. Às vezes pensamos que a doença é só o que nos dói fisicamente, mas às vezes há uns que estão doentes economicamente, outros estão doentes emocionalmente, outros estão mesmo na cama com dores físicas. Vamos pedir a graça de Deus para todos estes. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer em primeiro lugar por este plano que queremos concretizar a partir de amanhã com todos os casais. A nossa oração é que o Espírito Santo possa tocar cada casal
para que se façam presentes, participem, aprendam e ponham em prática para o fortalecimento dos seus lares. A nossa oração é que o Pai possa usar o irmão que vai fazer os estudos, colocando na sua boca a palavra certa para cada um de nós, de tal maneira que o Pai, esta igreja saia com casais, com famílias mais fortalecidas, com maior firmeza e com maior exemplo. Queremos orar, ó Pai, a favor da família do pastor Nelito, a irmã Antonieta. Segura-os pela mão, ó Pai, guia-os neste momento também de dor, que o Senhor possa ser aquele Deus que é de facto refúgio e fortaleza em todas as situações. Aquele Deus que nos garante que mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não tememos, porque o Senhor está conosco e a sua mão nos guia. Assim, ó Pai, cuida desta família. Cuida também, ó Pai, daquelas famílias que têm doentes ou que estão doentes. O Senhor é o Criador, conhece o nosso corpo desde a sua formação. E assim o Senhor sabe exatamente o que falta. O Senhor pode milagrosamente trazer cura, mas também o Senhor pode trazer cura usando as mãos e a sabedoria dos médicos. Pedimos que o Senhor possa agir de qualquer forma e estes irmãos possam experimentar melhorias. Pedimos, ó Pai, a favor daqueles que estão doentes, talvez do ponto de vista emocional, que são acometidos de pressões na vida, estão com estresse, com depressão, que o Senhor possa lhes dar mais confiança em Ti, para que, ó Pai, descansem no Senhor, sabendo que o Senhor opera em todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam. Assim, ó Pai, nós oramos que neste culto, o Senhor, através dos hinos, através da Tua palavra que vai ser lida, através da mensagem que vai ser proferida, em todos os aspectos, ó Pai, o Senhor possa falar com cada um de nós. Queremos sentir a Tua presença, queremos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Estamos, amada igreja, mudando agora de página para aquele momento em que recebemos as nossas visitas. A nossa igreja é muito feliz quando recebe visitas. Dizer que está aqui conosco, recebemos uma carta de recomendação vindo da Igreja Evangélica do Namibe, passado em nome do nosso irmão Zeferino Kassad. Não sei se já chegou. Sem mais alguma informação prévia, também gostaríamos de dar boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui nesta igreja pela primeira vez ou que depois de algum tempo estão de volta a casa. Por favor, amada visita, coloque-se em pé. Nós gostaríamos de saudá-lo, gostaríamos de voltar a ver. Temos aqui alguma visita? Amém. Bem-vindo, nosso irmão, esta é a sua casa. Estamos muito felizes com a vossa presença. Amada igreja, eles sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, por favor, no final do culto, pedimos que possam chegar até a sala número 1 do colégio. A sala número 1 do colégio, se sairmos a porta lá ao fundo, à direita, vão encontrar uma sala para podermos ter um encontro breve com a direção da igreja. Amada igreja, vamos nos colocar em pé. A nossa banda está ali preparada para cantar um corinho. Amém. Meu amigo, diga assim. Amigo, que quiser pra que é somente pela graça de Jesus. Meu amigo, aperta minha mão com esta saudação. Vamos nos conhecer. Mais uma vez, meu amigo, quero dizer pra ti que somente pela graça de Jesus. Aperta minha mão
amigo, quero dizer pra ti que eu estou aqui somente pela graça. Oh, meu amigo, aperta minha mão com esta saudação. Oh, vamos nos conhecer, pois eu sei. A nossa força é, a nossa força é, oh, pois eu sei que a alegria do Senhor, a nossa força é, a nossa força é. Muito obrigada, igreja. Pode tomar o seu assento. A família pastoral Nelito Mumbondeiro estão gratos por todo o apoio que a igreja prestou e deixaram para reflexão da igreja o livro de 1 Tessalonicenses 5:18. Dizer também que, tal como a palavra de Deus nos exorta a chorarmos com os que choram, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que pudéssemos orar, continuar a orar pelos nossos irmãos que perderam familiares ao longo da semana. A diretora da Sociedade de Senhoras, a irmã Isabel André, perdeu o sobrinho no Ambo. A nossa mamã Anastácia, que também já está de volta a casa, perdeu também o sobrinho no Ambo. Assim, amados, vamos continuar a prestar todo o apoio possível. Dizer que também a nossa irmã Elsa Rafael Vicente já regressou de Luanda, também estava no óbito do seu cunhado. Assim, são muitos assuntos, irmãos, que devemos colocar durante as nossas orações em nossas casas. Muito obrigada pela atenção dispensada. Continuação de um culto abençoado. Nós agradecemos a nossa secretária por manter a nossa igreja informada. E assim nós reiteramos o apelo de todas as informações que foram passadas aqui. Tem algumas que dizem respeito a algum departamento que o irmão faz parte. Por favor, não permita que sejam só informações que passaram. Tome posição diante das informações, envolva-se nas atividades do departamento. E se não disseram nada sobre o teu departamento, vá ter com o líder e pergunta de que maneira pode ser útil no departamento, de que maneira pode contribuir para que a nossa igreja continue a crescer, para que o corpo de Cristo tenha sustentabilidade. Não só pelos obreiros que estão aqui a tempo integral, mas cada um dos irmãos também é responsável pelo trabalho do Senhor. E agora nós vamos convidar os irmãos a prepararem as ofertas, os dízimos. Vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos. Então, prepara aí a tua oferta e nós vamos também convidar o coral da juventude para poder apresentar o seu segundo louvor.
Obrigado, igreja. Vamos continuar a louvar e dessa vez com o coral da Sociedade de Senhoras. Cremos que todos os corais já ofertaram também. Vamos convidar o nosso irmão Felipe Sabino para poder orar pelas ofertas.
Amém. Agora quero convidar a amada Igreja de Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos também poder louvar. Vamos adorar ao nosso bom Deus. Aproveite também a oportunidade para poder orar ao Senhor. Consagre os assuntos que foram aqui invocados pelos nossos líderes. Ore pelos doentes. Ore pela nossa igreja. Aleluia. Casa do Senhor, mas é bem melhor estar na presença dele, amém? Então nós vamos estar na presença do Senhor agora. Nós vamos começar a declarar com esse louvor, dizer que, Senhor, eu te busco, eu quero ver a tua face. Em todo momento que eu estiver a passar, eu quero ver a tua face, quero ver a tua providência. Então, eu convido a amada igreja do Senhor a adorar conosco, né? Porque adoração, além de música, adoração é um modo de vida. Então nós vamos adorar a Deus nesta manhã, amém? Amém. Aleluia. Sim, com as nossas palmas, com a nossa voz, nós vamos dizer ao Senhor que eu te busco e eu quero te conhecer, amém? Na presença do Senhor, irmão, não fica tímido, não fica acanhado, se solta e adora esse Deus que é maravilhoso. Então convido a amada igreja do Senhor a cantar assim comigo agora. Vamos lá assim. Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero pela tua mim. Conhecer-te eu quero. Só mais uma vez, com toda a certeza, diga assim: eu te busco, Senhor. Te busco, te procuro, oh Deus. Nessa manhã o Senhor está aqui. No silêncio tu estás. Oh, eu te busco, toda hora espero pela tua mim. O quê? Conhecer-te eu quero mais. Então diga, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amada igreja, só assim com as palmas, vamos lá. Mais forte, vamos lá, assim, assim, assim. Então diga nessa manhã, diga assim, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou. O nosso objetivo é a coroa, a conquista. A semana começou e diga assim, eu vou lutando. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Então diga, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar
assim: eu quero tocar, quero. E a tua voz hoje eu quero ouvir. Senhor, eu quero. Enquanto os instrumentistas tocam, irmão, faz silêncio. A palavra de Deus diz em Salmos 34: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E nesta manhã nós vamos continuar a adorar o Senhor. Dizer que Cristo é o nome mais alto. Sabe, Cristo está acima de todas as coisas. Às vezes nós passamos por tribulações e nós esquecemos que um dia Jesus estava na cruz. E o que prendeu Jesus na cruz do Calvário não eram os pregos, era o amor dele por nós. Então nesta manhã nós vamos nos deitar no Senhor e dizer assim: Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, Ele é glorioso, Emmanuel. Tenha certeza, Deus é, Deus é. Ele é a fonte de vida e o Cordeiro. Mais uma vez diga a Cristo o nome mais alto. Cristo é o nome mais alto. Ele é o Salvador. Glorioso Senhor. Deus é conosco. Ele é a fonte de vida e Cordeiro. Então abra o seu clamor e diga: Emmanuel, 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 oh Emmanuel, o seu nome é, diga bem alto: Emmanuel, oh Emmanuel, sim, Emmanuel, o seu nome é. Diga mais uma vez: Cristo, o nome mais alto. Cristo, nome mais alto. Ele é o Salvador. Glorioso. Oh, Emmanuel. Deus é conosco em todo o tempo. Ele é a fonte de vida e o Cordeiro de Deus. Então levante o seu clamor: Emmanuel, oh Emmanuel, o seu nome é, então diga: suas vozes, diga: Emmanuel, 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 o seu nome é, em todo o tempo Ele é. Oh, Emmanuel.
Deus conosco. E amém, irmãos? Pedimos aos irmãos que possam, nesse momento, colocar os telefones no silêncio. Vamos agora ouvir a exposição da palavra do Senhor, e o texto de base está no livro de Atos, no seu capítulo 9. Atos, capítulo 9. Estaremos a refletir debaixo do tema recessão e integração na comunidade cristã. Atos 9, do verso 10 ao verso 19. Atos 9, depois dos 4 evangelhos, está o livro de Atos. Atos, capítulo 9, versos 10 ao verso 19. Creio que os irmãos já encontraram. Sendo assim, pedimos a atenção dos nossos irmãos. Obrigado, irmão Jaime. Bom dia, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto para louvor e adoração. O nosso texto, como foi anunciado, é Atos 9. Vamos ler os versículos 10 a 19, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? Como disse na introdução o nosso irmão Jaime, a 31 de outubro, anteontem, se comemorou mais um aniversário da Reforma Protestante. E eu creio que é importante ter uma pequena palavra sobre tal acontecimento. O que foi que aconteceu? Por que a reforma? Primeiro, se nós vamos no livro de Atos, no capítulo 2, quando encontramos o começo da igreja, diz que a igreja prevalecia em oração, centrada na doutrina dos apóstolos. Então, começou uma igreja saudável com a doutrina certa. E assim foi. Veio a perseguição, entretanto, a igreja não se removeu do seu lugar.
suportou a perseguição, foi espalhada por todo lado, mas começou e continuou a crescer. E foi crescendo no meio de todas as vicissitudes, com pequenos problemas, mas ela foi crescendo até no início do século IV, quando Constantino se converte. O imperador se converte, fruto de uma visão que ele teve de que Deus lhe havia ajudado para vencer a batalha contra os seus inimigos. E ao se converter, ele também torna-se não só imperador, mas também torna-se o chefe da igreja. Começa então a degeneração da igreja. E isto foi acontecendo, foi progredindo em várias etapas, até que no século XVI, século XV, no final do século XV, encontra-se o Papa, nessa altura já se instituiu o papado, que também é uma inovação durante todo este tempo de degradação. E o Papa, na necessidade de construir a Basílica de São Pedro, aquela monstruosidade que até hoje a gente vê, é uma construção bem antiga, institui a indulgência, ou que seja, a venda do perdão. Então, toda a gente poderia ser perdoada, desde que tivesse aquele documento escrito pelo Papa, que lhe dava o perdão. Claro, com toda esta degradação, mesmo começando 100 anos antes desta época, começaram movimentos que reivindicavam a volta para a palavra de Deus. Não havia o desejo, nessa altura, de separar a igreja. E houve tantos protestos que a igreja que viria a nascer depois de Lutero ser excomungado se chamou igreja protestante. Então, quando você ouve da igreja protestante, é exatamente a igreja que protesta para voltar à sã doutrina. Protesta para que a Bíblia continuasse o centro da adoração. É isso que aconteceu. Eu fiz um resumo muito breve. Existem muitos outros acontecimentos que deveriam ser mencionados. Mas é assim que aconteceu. E começou a igreja protestante. Não foi um movimento organizado em um lugar, mas em vários lugares houve este movimento. É por isso que nós encontramos que a igreja protestante já nasce dividida, porque em vários lugares, com este movimento, começou uma congregação que ficou como uma igreja diferente. Embora tivessem a mesma doutrina, do ponto de vista administrativo era diferente. Com uma administração diferente, num país diferente, num outro lugar diferente, e começa a igreja. Esta igreja, uma das suas bandeiras, para além da volta às Escrituras, para além dos 5 preceitos que foram proclamados, uma das suas bandeiras é a liberdade. E ela proclamava primeiro só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo e glória só a Deus. E neste âmbito de liberdade, também começou a pensar na separação do Estado da igreja, para que o Estado estivesse separado da igreja. A igreja é uma coisa, o Estado é outra. É ali onde começa uma das bandeiras do protestantismo, é a laicidade do Estado.
Só que o diabo não desarma. Um dos preceitos da reforma, segundo os reformadores, é que a igreja reformada sempre se reformando. Ou que seja, a reforma da igreja não deveria ser um acontecimento isolado em algum lugar no passado. Deveria ser fruto de uma reflexão contínua da igreja. De vez em quando deveríamos parar e avaliarmos os nossos dogmas, os nossos preceitos. Avaliar se estão firmados ainda nas Escrituras ou se alguma coisa está fora das Escrituras. Por quê? Algumas coisas boas que nós fazemos, às vezes, num determinado contexto, tornam-se más em outro contexto. Mas elas tornam-se tradição da igreja e continuam a ser feitas, mesmo quando não servem mais. Outras coisas que não são boas, quando são adotadas, são boas, mas às vezes passam pelo exagero. Logo saem dos trilhos. Nesta andança, começa o racionalismo no século XVII, o iluminismo no século XVIII, só para pensar que o racionalismo começa a negar a fé, dizendo que tudo deveria ser julgado pela razão. Se eu não entendo, então não creio. Ou seja, existem muitos aspectos da fé que nós não conseguimos simplesmente explicar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus tão grande que nós não conseguimos explicar Deus. Com todo o esforço da teologia, ninguém consegue explicar de facto Deus. E já dizia um erudito, quando você entender e puder explicar Deus, então você se tornou Deus. Então, é um mistério atrás do qual nós caminhamos cada dia. E devemos ter esta avaliação. E começamos a ver, se introduz o liberalismo teológico, que tornou-se praticamente a campa da igreja. Liberalismo teológico, onde virou cada cabeça, cada sentença. Não temos mais uma fé firmada nas Escrituras, avaliada pela palavra. Não, cada um tem a sua própria razão e no uso da sua liberdade faz o que quiser. E o liberalismo teológico, como disse, virou a campa da igreja. Para piorar, o liberalismo teológico começou nas escolas de teologia. Então, ele se difundiu muito depressa, porque os teólogos que eram formados já vinham com este vírus do liberalismo. E até hoje estamos nesta onda. A igreja virou sincrética. Hoje, o sincretismo religioso virou um problema. Você vai para a igreja e o sincretismo junta todas as religiões à volta, tira elementos do que quer, do que mais lhe convém, e então quer formar uma doutrina. Você vai na igreja que se dizem até evangélicas, onde a doutrina do sal grosso também sai a partir do púlpito. Onde te mandam colocar um copo em cima do rádio para ganhar a bênção, depois bebe a água. Onde te vendem um óleo dito vindo de Israel, como se tivesse algum poder específico. Onde tem até gente vendendo um lote no céu. Onde importam-se práticas judaizantes. Você vai em algumas igrejas onde vão pôr o kippur, até o templo de Salomão já foi erguido em alguns lugares. Você vai no Brasil e encontra o templo de Salomão lá. Tentando voltar até ao judaísmo. Estamos
num ambiente onde a mistificação das experiências pessoais ganham corpo. Ou seja, cada um tem a sua experiência, as pessoas pensam, a minha experiência é mais importante. Então, eu penso que todos deveriam ter a minha experiência. Mesmo quando a minha experiência não está embasada na palavra de Deus. E é assim que está a igreja hoje, precisando de uma nova reforma. Eu espero que quando falamos da reforma, estamos a querer simplesmente dizer que a igreja nasceu com uma forma, só que ela saiu da forma e a reforma é a volta para a forma onde ela devia estar. A igreja de hoje saiu da forma de novo. Estamos falando da igreja dita protestante, que protestou contra os desvios da palavra de Deus. Temos que protestar de novo, irmãos. Temos que reavivar o protestantismo. Vamos protestar. Bom, alguns estão com medo do meu clamor, vamos protestar. Porque estamos num país onde se criminalizam os protestos. Ninguém pode reclamar nada. Vamos protestar. Protestar em favor da sã doutrina. Porque este movimento sincrético que está a chamar todos a cultos ecumênicos, onde espíritas, quimbandeiros, não sei mais o que, todos se juntam para um único culto de adoração, não sei a qual Deus, começam a tomar forma. Estamos num momento onde o imperador continua a imperar na igreja, porque muitos desses cultos ecumênicos são encomendados por poderes políticos. E simplesmente a igreja, alguns ministros, são instrumentalizados. Por quê? Estamos num sistema onde ou você serve, não é? É um instrumento, ou você é um inimigo. E se você quer prosperar, tem que virar instrumento. A igreja está instrumentalizada. E quando alguém não se presta para ser instrumento, é marginalizado. Precisamos protestar de novo. Não vamos protestar lá fora, vamos protestar ainda dentro da igreja, para que voltemos à sã doutrina, não nos deixemos mais maniatar. Da mesma maneira como Constantino começou a destruição da igreja, trouxe sincretismo na igreja, começou a dar ordens na igreja, o mundo de hoje não está diferente. Estamos exatamente no ponto onde nós saímos quando começamos com a reforma. Eu às vezes digo assim, eu acho que já passamos o ponto onde nós saímos, estamos muito mais longe. Por quê? Porque creio que com o conhecimento que temos hoje, com toda a iluminação que temos hoje, com o acesso que temos à palavra de Deus hoje, devia ser diferente. Porque naquela altura, antes da reforma, não tinha Bíblia Sagrada para todo mundo ler. Deus chegou-se num ponto de que a palavra de Deus, o sacerdote tinha um monopólio de ler a palavra de Deus e não o povo. Se você ouvir a história de Lutero começou a estudar a Bíblia muito tarde. E é no estudo da Bíblia que ele, quando começou a ler sobre a justificação que é pela fé. E foi a leitura da Bíblia que lhe libertou. Nós hoje cada um tem Bíblia, nós não precisamos de levar uma Bíblia grande. Tem telefone, já tem Bíblia. Só que você não lê mais a tua Bíblia. Fica 6 horas no telefone por dia e não tira nem 5 minutos para ler a Bíblia. Então, este é o problema com que nós estamos. Precisamos protestar. Irmãos,
Precisamos contra as vãs doutrinas. Precisamos protestar contra a manipulação da palavra de Deus. Precisamos protestar contra os líderes que são servidos como instrumentos, não de Deus, mas instrumentos até de poder político. Precisamos protestar. Mas também precisamos protestar contra uma ortodoxia morta. Porque se de um lado tem aqueles que se estão a espalhar no sincretismo, do outro lado, às vezes temos uma igreja aparentemente ortodoxa, que segue a palavra, mas é uma igreja morta, engessada, que perdeu a liberdade no espírito, que já não procura mais a Deus. Como de cantar, eu procuro, eu te busco. Não busca mais a Deus. Às vezes, a ortodoxia também vira gesso. Ou que seja, onde já não tem mais fogo no coração, onde a fé se torna simplesmente uma teoria. Então, o liberalismo vai atacar até a própria ortodoxia. Então, que Deus nos possa livrar de todos esses males. No texto que nós lemos sobre Saulo, o inimigo declarado da igreja, que começou a matar todos aqueles que professam a fé. Por quê? Porque acharam que esta era uma nova heresia. E achavam que matando os crentes resolveriam o problema. Se você vai olhar, em algum momento alguém diria que a igreja cresceu sempre regada pelo sangue dos heróis. Ou que seja, aqueles que creem têm que se predispor para morrer pela fé que têm. Já dizia, creio, Martin Luther King, que se você não descobriu uma razão pela qual você pode dar a sua vida, você não encontrou o sentido da vida. Se você não tem uma razão pela qual você pode dar a vida, que é tão importante que você daria a vida, você não descobriu ainda o sentido da vida. Então a igreja começou a ser perseguida. Nós vamos ler sobre a morte de Estevão. E quando Estevão era apedrejado até a morte, Saulo estava lá, comandando os que estavam apedrejando. E diziam que até as roupas deles eram depositadas aos pés de Saulo. Ele estava a comandar. E este Saulo, que agora pede cartas para ir para Damasco, para arrasar com os crentes que estão lá. Deus é Deus. Me impressiona muitas vezes a sua ação. Se por um lado Deus livra alguns da morte, este mesmo Deus permite que alguns morram. Eu não entendo. E não vou procurar entender. Ele vai com cartas para matar todo mundo. E é no caminho onde o Senhor Jesus lhe aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus foi ele mesmo ao seu encontro. Oh, que bom, se Deus fosse ao encontro daqueles que nos perseguem. Não é? É o nosso maior desejo, né? Que quando estiverem a vir para nos fazer alguma coisa, Deus os aborde no caminho, fiquem cegos, que nem Saulo. Mas Deus tinha um propósito para Saulo. Deus tinha um propósito. Aqueles que lhe acompanhavam o seu exército não entenderam o que estava a acontecer, quando ele caiu fulminado por aquela luz brilhante que lhe apareceu. E ficou cego. Alguns só se convertem com uma ação dramática. Tem alguns na igreja que estão à espera de uma ação dramática. Estão à espera de ficar cegos, estão à espera de alguma coisa dramática, ou um problema de doença, ou um problema, uma fatalidade qualquer, para começar a reconhecer que existe um Deus. Não precisamos esperar tanto. Aí Deus chama um dos seus servos, Ananias,
vai procurar Saulo, porque ele está agora que ele está cego, agora que está incapacitado, agora que está limitado, agora ele está a orar, clamando pela misericórdia de Deus. E Deus responde: Deus é tão misericordioso. O que você faria com alguém que matou todo o teu povo e agora está lá clamando por misericórdia a você? Deus é tão misericordioso que responde à oração deste homem e manda Ananias, imponha-lhe as mãos para que ele volte a ver. E Ananias ficou assustado. Se ele não vê, é uma bênção para a igreja. Aquele que nos persegue, aquele que não quer nos matar, se ele já não vê, não é uma bênção para a igreja? Não devíamos celebrar? Deus manda lhe impor as mãos para que ele veja. Ananias disse: mas Senhor, o Senhor sabe o que lhe traz aqui. É para nos procurar a nós e nos matar. Ainda bem que ele não pode nos ver mais. O Senhor sabe, é mesmo sério? E Deus lhe diz assim: ele é um vaso precioso para mim. Sabe que você pode ser um vaso precioso para Deus? Não importa a condição onde você andou, não importa o que você fez, quando você se arrepende e clama a Ele de verdade, Ele vai te estender a mão, porque Ele é misericordioso. É por isso que a palavra de Deus nos diz que, ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, eles vão se tornar como a branca lã. Ele nos limpa de todo o pecado, nos renova e nos faz novas criaturas. Ananias obedece, vai até lá, e Ananias obedece de tal maneira que quando chegou lá, ele disse uma coisa muito interessante. Ele entrou na casa, eu não sei como foi o cenário todo, os guardas já não tinham mais poder, porque ele já não estava guardado, lhe impôs as mãos e disse: irmão Saulo. Uau! Virou irmão de repente, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Orou por ele, ele abriu os olhos, foi batizado e não terminou ali. Lhe deu comida, ele estava fraco, estava uns dias sem saber o que estava a acontecer, estava enfraquecido, sem se alimentar, lhe deu alimentação, fortaleceu. Depois, não só isso, lhe introduziu na comunidade dos discípulos. E ele ficou com os discípulos por bastante tempo. Os discípulos que estavam em Damasco. Não só foi tratado sozinho. E o nosso tema era a recepção e integração do crente na comunidade cristã. Ou seja, aqueles que creem, se nós vamos olhar para o princípio aqui estabelecido, aqueles que creem sejam batizados e sejam integrados na comunidade. Batismo é obediência ao mandamento de Jesus. Ele que disse mesmo: ide para todo mundo, não é para pregar o evangelho, para ensinar e batizar aqueles que creem. Nós temos muita gente que crê, mas não apela para o batismo como uma componente da sua obediência. Ou seja, olhamos para o batismo aqui também como um ato de integração.
Se você vai olhar na sociedade, muitas vezes olha-se para o batismo como um ato de integração na nova comunidade. Enquanto a pessoa não é batizada, fica à margem da comunidade. O batismo é um ato de integração. É um testemunho público onde você vai dizer: eu quero ser parte desta nova família. Não quero ser só assistente, não quero ser só ouvinte, quero ser parte. E qual é a nossa ação? Pegar nesses irmãos e integrá-los na comunidade de facto. Saulo é integrado na comunidade. Começa a dar os seus primeiros passos. Eu estou a imaginar Saulo agora ir sentar com aqueles que ele veio para matar. Eu creio que no primeiro dia que ele foi na igreja, muitos crentes faltaram naquele dia. Este deve estar a armar alguma coisa. Foram ganhando confiança com o tempo. Não. Vamos, mesmo aos nossos algozes, vamos pregar para eles a palavra de Deus. E se eles se converterem de verdade, vamos integrá-los na igreja. Nós temos medo muitas vezes, porque muitos se integram na igreja para destruí-la por dentro. Não, vamos confiar em Deus. Vamos orar para que Deus nos dirija, nos dê sabedoria na integração dos novos membros. Vamos ter sabedoria. Alguns vão querer se integrar, porque hoje ser crente é prestígio para alguns. Então ele também quer ser crente, ou quer ser chamado de crente. Hoje temos o problema, tem pessoas que nós integramos e estão a destruir a igreja. Tem pessoas que talvez Deus mandou e nós não queremos integrar porque estamos com medo delas. O que nós vamos fazer? Precisamos de oração e precisamos de sabedoria. Saulo é um bom exemplo. Alguém que vai de assassino da igreja para pregador do evangelho, aquele que se propõe agora morrer por esta causa que ele estava a perseguir. E ele faz isto sinceramente. Quando você olha para o ministério de Paulo, de Saulo, nesse sentido, ele é responsável pela afirmação das nossas doutrinas. Ou seja, um dos maiores livros doutrinários da igreja é o livro de Romanos, é o livro de Efésios. Quem foi que escreveu? Ok, este perseguidor da igreja. Ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Naquele livro nós baseamos a nossa fé. E não só, ele foi até o fim, acabou morrendo por esta causa que ele começou a defender. Então vamos ter coragem de integrar na comunidade cristã alguns destes irmãos que se convertem e que apelam para a misericórdia de Deus. Se Deus te chamar e te mandar para ir visitar um desses irmãos e lhe falar da palavra de Deus, orar com ele, orar por ele, não hesite. Não importa se ele é o teu algoz. Não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Ele nos acompanha, Ele nos guia. Assim, prezados irmãos, vamos pensar que tudo isto é possível se nós protestarmos de novo, para que a igreja seja depurada dessas más doutrinas, dessas más práticas que se infiltram por todo lado. Para de vir na igreja aqui, da igreja evangélica do Lubango de manhã e à tarde ir procurar sal grosso em algum lugar. Sincretismo não agrada o coração de Deus. Mas também vamos parar de ter este conservadorismo frio que torna-se uma fé simplesmente racional. É outra forma do liberalismo e do racionalismo. Porque as igrejas ortodoxas estão a ser muito racionalistas.
Estão deixar que Deus não aqueça mais os seus corações. Estão a apelar só para a cabeça. Então encontramos hoje muitos de cabeça cheia, mas de coração vazio. Outros com o coração a explodir com coisas que não convêm, porque a cabeça também não tem nada. Então não é cabeça cheia, coração vazio, nem coração cheio e cabeça vazia. Vamos procurar equilíbrio para termos uma comunidade sã, uma comunidade sadia, uma comunidade que de facto honra e glorifica a Deus. Amém? Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Abias. Estamos a terminar o nosso culto. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos entoar o hino de número 93 com o título Há Trabalho Pronto. Estaremos entoando as primeiras 2 estrofes para podermos remir o tempo para a ceia. Sim. Pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. Isso a tua crente o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. Isso a tua crente o poderás fazer. Pastor Abias vai nos terminar em oração. Pai bendito, queremos clamar a Ti mais uma vez. Dá-nos coragem, ó Pai, de adotarmos práticas corretas, de voltar para os fundamentos da Tua palavra. Dá-nos coragem, ó Pai, de estudar esta palavra e pô-la em prática em nossas vidas. Que, ó Pai, a Tua palavra nos sirva de luz para os nossos caminhos, ilumine nossas mentes, ilumine nossas escolhas, de tal maneira que, ó Pai, saiamos do sincretismo religioso, saiamos das práticas que não te honram, saiamos de práticas que procuram promover os homens e não rendê-los a Ti. Não permita, ó Pai, que sejamos instrumentos do mal, mas que sejamos instrumentos da Tua graça, para a Tua honra. Pai, terminando este culto, queremos clamar para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a sempre eterna consolação do Espírito Santo repouse sobre o Teu povo aqui, agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Terminamos assim o nosso culto.
queremos pedir a todos os irmãos batizados em plena comunhão com Cristo e com a Igreja, que não saiam mais e que permaneçam para a ceia do Senhor. Para despedir a Igreja, o nosso pastor Abias estará na porta lá ao fundo, o casal pastoral Alberto estará na porta à minha esquerda e o nosso pastor Nelito Mumbondeiro estará na porta à minha direita. Então, tenham uma boa semana, Deus abençoe e bom apetite ao almoço.